Você já teve problema de inadimplência no seu negócio? Sabe o impacto disso para fechar as contas no fim do mês, né? Então, esse vídeo é para você. Por quê? Porque eu vou falar sobre causas da inadimplência, como prevenir, como resolver e como monitorar e gerenciar essa inadimplência. Fala pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais um Minuto Log Life hoje sobre inadimplência nos negócios. De onde vem essa inadimplência, pessoal? Hoje no Brasil é um problema grande. 78% das famílias estão inadimplentes, basicamente por alta de juros, falta de planejamento financeiro, principalmente classe média, de 3 a 10 salários mínimos. Tá? A classe mais baixa tem até conseguido reduzir um pouco. A inadimplência hoje das empresas está em 6,5 milhões em abril de 2023. As dívidas somam 117 bilhões de reais, segundo o Serasa. Em média, cada empresa tem 7 contas negativadas, ou seja, está com 7 dívidas, né? Tem fatores de insumos caros e juros altos, além da própria gestão financeira que acontece. E quais são as causas da inadimplência no Brasil, pessoal? Algumas delas. Desemprego e subemprego, obviamente isso causa inadimplência. Endividamento excessivo, muitas famílias elas se endividam além do que seria saudável, digamos assim, até muitas vezes por falta de opção, em outros casos por falta de planejamento financeiro e priorização. Baixa educação financeira, então no Brasil a gente não tem desde a base uma educação financeira para gerir bem o recurso e associa isso a uma baixa renda e uma baixa gestão de boa, eficiente de recurso é uma bomba relógio. Aumento de custo de vida, né? Quando você tem uma alta de inflação, você aumenta os preços e com isso você reduz a capacidade de compra necessitando de crédito, de financiamento, de dívida, perdão, e instabilidade econômica e política, né? No Brasil a gente tem periodicamente uma instabilidade. Aí no seu negócio, qual que é a inadimplência causa? Ela causa fluxo de caixa negativo, você tem problemas para pagar seus fornecedores, seus funcionários, seus compromissos, você acaba gastando muito com juros e multas porque precisa recorrer a financiamentos caros, você perde o foco no seu negócio em si e foca em gestão financeira. E a análise, o que a gente pode fazer, pessoal, para prevenir, tá, essa... Então, o que a gente pode fazer, pessoal, para prevenir? O que a gente pode fazer, pessoal, para prevenir a inadimplência? A análise de crédito criteriosa é uma possibilidade importante. Tá? Na CDL-BH, por exemplo, por cerca de R$ 162,50, você já consegue ter uma assinatura para analisar o crédito antes do cliente entrar. Termos e condições claros, tá? Então um bom contrato, bem feito, bem pensado, com todas as regras do jogo e as regras financeiras bem estipuladas desde o início. Uma política de concessão de crédito, então nem todo cliente às vezes pode comprar muito pagando no pós-pago. É legal você analisar a capacidade dele. Diversificação de cliente, né? Então quando você tem mais clientes você acaba diluindo o risco. Automatização do processo de faturamento e de pagamento, né? Ou seja, quando você dispara lembretes de cobrança, lembretes de vencimento, tudo isso ajuda. E canais de comunicação, né? Então você tem um canal de comunicação legal com o cliente para ele reportar qualquer problema, se não receber, ou a cobrança, etc. Isso é legal, tá? Agora falando um pouquinho de como que a gente pode prevenir o adimplente de virar inadimplente. Uma das coisas é monitorar o contas a receber, tá? Então é preciso fazer conciliação diária, conciliação bancária diária para ver quem entrou na inadimplência. Uma possibilidade é incentivo e desconto por pagamento antecipado ou pagamento no dia correto do vencimento. Então você pode às vezes oferecer para o seu cliente um desconto por adimplência, né? Um desconto por cumprir o vencimento ou por pagar antecipadamente. E aí, quando o caso já parte para uma inadimplência que se consolidou, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar o cliente para conversar e tentar negociar, mandar notificação extrajudicial, negativar Serasa e SPC e processo de cobrança judicial, seguindo essa ordem aí, né? E além disso, pessoal, para a gente monitorar a inadimplência, quais são os KPIs interessantes? É legal a gente registrar um histórico das negociações,
para que a gente consiga verificar e monitorar o cliente que toda vez que recorrentemente apresenta problema de inadimplência, é legal a gente ter uma análise de taxas de inadimplência semanal, diária, semanal, mensal. Né? Semanal já é interessante, então uma vez por semana fazer uma planilha com a inadimplência atual, né? Quantos por cento está aberto. Então, em 100 mil reais de faturamento, eu tenho 10 mil reais abertos. Então, eu estou com uma inadimplência de 10%, por exemplo. E definir uma meta, preferencialmente com alguma pessoa, inclusive, responsável por esse KPI, por essa meta, por esse indicador. Então, você define um responsável principal pelo controle de inadimplência e ele tem que ter uma meta. Por exemplo, 1% do faturamento é o limite da inadimplência que a gente aceita. Tá? Então, pessoal, essa gestão da inadimplência ela é importantíssima. Muitas vezes as pessoas não pensam nisso quando estão montando o negócio. Então, no plano de negócio, lá no início, muitas vezes as pessoas esquecem que vão ter esse problema, que ele faz parte da rotina e deixam isso para pensar e para resolver só quando acontece. E aí é um big problema. Tá? A gente passou por isso na Log Life lá atrás. A gente teve inclusive inadimplência que ficou, ou seja, virou calote de mais de 200 mil reais que a empresa quebrou, que era cliente nossa. Então, por isso, aprendendo na porrada, a gente acabou vendo a importância de fazer análise de crédito antes. Então, o cliente vai entrar para ser correntista, ou seja, ele vai te pagar depois da realização do serviço. É legal você fazer uma consulta. Mostrei para você R$ 162 por mês, é basicamente uma assinatura, por exemplo, da CDL para consultar se aquele CNPJ tem ou não dívida, né? Então, fazer essa consulta prévia, fazer uma análise, analisar, por exemplo, esse cliente ele tem capacidade, ele pode não ter pendência, passou na consulta, mas eu posso de fato dar um crédito para ele de 100 mil reais, por exemplo, para ele consumir comigo e pagar depois, eventualmente pode ter um risco nisso. Então, para quem tem contas mais altas, principalmente, e está lidando com clientes menores, essa análise pode ser importante. O próprio Serasa tem algumas ferramentas para isso. Esse monitoramento, então, tem empresa que nem sabe qual é a inadimplência dela, porque nem monitora via conciliação bancária, via controle de inadimplência, controle de contas a receber em aberto. Então, isso é um grande problema. O primeiro passo para a gente resolver um problema é a gente enxergá-lo e analisá-lo, tá? Antes de sair fazendo coisa. Esse desconto por adimplência ele é bem interessante. A gente já usou isso no momento lá atrás, quando a gente estava com 5 anos de vida mais ou menos e tivemos um problema financeiro e a gente usou um desconto para pagamento antecipado, para pagamento no prazo. O cliente recebia um desconto que saia mais barato do que financiar via banco. Então é interessante esse desconto por adimplência. E também por último, essa resolução quando nada deu certo. Então, muitas vezes mesmo você fazendo uma consulta prévia, você fazendo uma análise de crédito, você fazendo um monitoramento da inadimplência, pode acontecer sim do cliente está indo bem, está indo bem, está indo bem, também de repente ele fica inadimplente, tá? E aí, pessoal, aqui é importante a gente entender que quanto mais rápido eu agir, melhor. Então, quanto mais rápido eu abrir um diálogo com o cliente, falando, cliente, o que está acontecendo? O que aconteceu que você ficou inadimplente? Como que eu posso te ajudar? Aconteceu a gente deixou de receber, sei lá, de um plano de saúde, então a gente precisava parcelar em 2 vezes essa fatura, e aí entra o bom senso, pessoal, é um ganha-ganha. Então, assim, tá dado o problema, vamos ver, às vezes, ó, então a gente faz isso, mas a gente cobra juros e multa, ou então não, você faz o seguinte, você paga até semana que vem e eu desconto, não te cobro juros e multa e tal. Então, a primeira coisa é o diálogo para tentar resolver amigavelmente, esse é o melhor jeito. Não deu certo, pessoal, e o cliente está ou te enrolando, né? Ele combina uma coisa e não cumpre. Isso acontece, por isso que você precisa registrar. Aí não cumpriu, então, manda notificação extrajudicial. Não cumpriu, faz negativação e negativação Serasa e SPC. E não deu certo ainda, você entra com processo de cobrança judicial. Aí você precisa de um advogado para fazer isso, tá? Então, esse processo é importante. Então, eu acho que seria isso que eu queria passar.
cuidem da inadimplência de vocês, porque isso pode quebrar o negócio, porque ele afeta exatamente caixa, fluxo de caixa. E o que manda na saúde de um negócio, saúde financeira de um negócio, chama-se fluxo de caixa. No dia certo, você tem que ter o dinheiro certo para pagar as contas que vencem naquele dia. Tá bom? E aí, você já teve problema com a inadimplência? Já passou por isso? Já viveu essa dor aí no seu negócio? Me conta aqui como que foi. Lembra de curtir, de se inscrever no canal. Vamos firme, pessoal. Até a próxima.